Nós passamos então agora a falar sobre o planejamento dos estudos. Essa etapa é fundamental, porque se nós precisamos que o estudo seja bem feito, ele precisa também previamente ser bem planejado. Então, é muito importante que o estudo de base esteja focado em levantar dados necessários. Que dados necessários seriam esses? São aqueles suficientes para responder a respeito dos impactos mais importantes que o ambiente pode causar ao meio onde o empreendimento vai ser instalado. Não é apenas uma compilação de dados disponíveis, né? Mas se não houver dados suficientes, coletar dados que sejam suficientes para responder às questões importantes daquele empreendimento, das pressões ambientais que ele vai causar. Além disso, através do planejamento dos estudos, é possível evitar atrasos na aprovação do empreendimento, porque os problemas são reconhecidos mais previamente ao longo do processo de AIA e mais rapidamente eles podem ser elucidados. Eu posso dar um exemplo disso, de como esse planejamento pode evitar atrasos. Então, foi submetido um projeto de uma fábrica de cimento e mina de carvão em uma dada área que se sabia, que se suspeitava que era uma área em que haviam cavernas, certo? Supostamente, os responsáveis pelos estudos de base fizeram levantamentos em dados secundários, em fontes já disponíveis e chegaram à conclusão de que aquela área não apresentava cavernas. E aí o processo de AIA seguiu e aquele empreendimento obteve licença de implantação. Ele começa a instalação, né, do empreendimento, mas ele foi contestado publicamente por várias entidades, né, especialmente por ONGs, a população também consciente, né, dos possíveis impactos que aquele empreendimento poderia causar em áreas sensíveis como cavernas. Então, foi suficiente para ter bastante repercussão na imprensa, para ter denúncias, né, junto ao Ministério Público e o Instituto do Patrimônio Histórico. E aí aquela obra foi paralisada, foi embargada e os consultores, foi contratado um novo serviço de consultoria ambiental para fazer um estudo naquela área para identificar se haviam cavernas. Pois bem, esses estudos identificaram que de fato essas cavernas existiam no local, mas não exatamente na área afetada pelo empreendimento, ou seja, o empreendimento poderia sim ser instalado sem causar prejuízos às cavernas. Então, a paralisação ocorreu, podemos dizer que à toa, né? Se os consultores tivessem feito os estudos, tivessem realizado os estudos e já deixassem claro no seu diagnóstico ambiental que a área afetada, que a área do empreendimento não afetaria a área das cavernas, eles teriam simplificado tempo e dinheiro no processo de aprovação e implementação, certo? Um ponto também muito importante para o planejamento dos estudos de base é a escolha dos métodos e técnicas, né, que são bastante amplos e variados se a gente considerar os diversos segmentos que precisam ser avaliados num processo de estudos ambientais. E cada um desses segmentos, cada uma dessas disciplinas, com seus profissionais responsáveis, vão apresentar quais são as suas metodologias e técnicas. Então, isso dá uma complexidade muito grande a esses estudos, né? Eles devem essencialmente responder
a 4 questões. Então, esses métodos e técnicas devem ser selecionadas de maneira a responder questões como: quais as informações necessárias e para qual finalidade elas serão utilizadas, né? Cada informação será necessária para a resolução de determinado ponto de interesse, certo? Então, isso precisa estar muito claro. Então, não é o levantamento de informações desnecessárias. De que maneira serão coletadas essas informações? Quais as estratégias? Quais técnicas? Quais métodos, né? Onde serão coletadas, né? Qual é a variação no tempo, né? E no espaço, onde, né? Em quais locais, quantas coletas, quantas amostras, durante quanto tempo e com qual frequência, em que épocas do ano serão coletadas. Então, a amostragem do ponto de vista temporal, do ponto de vista espacial, do ponto de vista dos métodos e técnicas e para a obtenção de quais informações. Esses 4 pontos são fundamentais. Só para a gente se situar no processo do EIA, o roteiro básico de um estudo de impacto ambiental, do qual o estudo de base faz parte, certo? Então, o EIA, ele é composto pelo estudo de base, mais algumas outras informações, que eu vou listar aqui para que a gente possa ter clareza de que EIA não é exatamente o estudo de base. O estudo de base faz parte do EIA. O que tem o EIA, então, professora? Tem informações gerais, né, sobre o proponente, caracterização do empreendimento e caracterização do ambiente, certo? Essas são informações iniciais. Depois, tem um tópico falando sobre a legislação pertinente, né, que sobre a qual que rege, né, esse empreendimento aqui e as implicações ambientais dele. Qual é a área de influência, né? Não é a área do empreendimento, né? A área onde ele será construído, não necessariamente significa a mesma coisa. A área de influência é toda a área que será afetada pelo empreendimento. E aí aqui temos o diagnóstico ambiental. Aí sim, o diagnóstico ambiental nos eixos do meio físico, biótico e antrópico. Aí isso sim, esses 3 pontos compõem são formados pelas informações obtidas no estudo de base. O que mais compõe o EIA? Aí vem a análise ambiental. Vejam só, o estudo de base, ele fornece informação para a análise ambiental, que é o prognóstico ambiental, que a gente já deu o conceito, né? Seria a projeção do futuro daquela área com base nos impactos previstos e avaliados para ele, né? Avaliação dos impactos e, por fim, o EIA também é composto pelos planos e programas ambientais. Aí temos aqui planos emergenciais, né, que são os planos de risco, medidas mitigadoras, medidas compensatórias, programas de manejo e programas de monitoramento. Quais são os fatores ambientais, então, que são levantados no estudo de base? Agora que a gente já sabe exatamente o que é o estudo de base, o que compõe o estudo de base. São aqueles três compartimentos que a gente falou: meio físico, meio biótico, meio antrópico ou socioeconômico. Lembrando que essas divisões, elas são bastante... elas são arbitrárias, né? Muitas das vezes elas são uma escolha da equipe multidisciplinar responsável pela avaliação, pelo estudo ambiental daquele empreendimento, ou foi determinado previamente no termo de referência por parte do órgão ambiental.
Mas, por que a gente fala que é arbitrário? Porque esses meios, principalmente o físico e o biótico, se interrelacionam. Então, é difícil isolar esses compartimentos e avaliá-los separadamente. Vou dar um exemplo. Se a gente estiver analisando a qualidade da água, se um tópico importante afetado pelo empreendimento é a qualidade da água, nós poderíamos pensar que a qualidade da água pode ser avaliada por diferentes parâmetros. Por exemplo, parâmetros físicos e químicos da água, né, podem indicar a qualidade ou não da água. A presença, assim como também a presença de micro-organismos e algas, né, também pode ser um indicador biológico da qualidade da água. Ou seja, se eu utilizar esses dois parâmetros, essa análise faz parte do meio físico ou faz parte do meio biótico? Tá vendo? Então, é bastante difícil manter esses compartimentos isolados, certo? Então, pode ser que a gente veja EIAs onde os fatores ambientais foram agrupados em meio biofísico, e, por exemplo, o meio antrópico pode ser chamado de ambiente humano, até porque socioeconômico, uma denominação utilizada que exclui a face cultural, né, do meio antrópico, né, e que também, dependendo da área, tem uma certa relevância. Bom, agora nós vamos brevemente elencar quais são os componentes desses meios que podem ser avaliados dependendo do tipo de empreendimento. Não quer dizer que todos eles são levantados, certo? São as possibilidades, depende daquele empreendimento, essas informações são necessárias ou não. Então, a gente vai começar pelo meio físico, né? Aqui, um ponto do meio físico são clima e condições meteorológicas, né? Então, a caracterização, qual informações importantes para caracterizar clima e condições meteorológicas? Perfil do vento, temperatura, umidade do ar, né? Aqui a gente tem uma imagem que pode ilustrar que o perfil do vento pode ser diferente dependendo dos obstáculos que o vento encontra, né, quando percorre. Componentes de balanço de radiação à superfície do solo, componentes de balanço hídrico do solo, nebulosidade. Então, todos esses fatores influenciam no clima e condições meteorológicas. Além disso, caracterização das condições meteorológicas de larga escala e mesoescala propícias a concentrações extremas de poluentes. Avaliação da frequência de ocorrência de condições meteorológicas de larga escala. Então, não só a caracterização, mas a avaliação da frequência de ocorrência. Porque por exemplo, esses dois pontos podem ser fundamentais para avaliar o quanto uma determinada condição, a eliminação de poluentes, pode ser danosa a um determinado ambiente, certo? Porque quanto maior Então, esses dois pontos são fundamentais porque, através da avaliação dessas condições, é possível inferir a taxa de dispersão de poluentes. Então, isso influencia muito no potencial poluidor de um dado empreendimento. Além disso, parâmetros meteorológicos necessários para a caracterização do regime de chuvas, incluindo precipitação total média, mensal, semanal e anual, coeficiente de variação anual de precipitação, né? Disso resultam mapas, né? Que a gente pode observar quais regiões têm maior precipitação, números médios, máximo e mínimo de dias com chuva no mês, delimitação do período seco e período chuvoso. Então, todos esses pontos podem ser requeridos e podem ser avaliados num processo de estudo de base.